Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Né? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um determinado autor aí. E vou tentar aqui, na medida do possível, apresentar as principais concepções dele, as principais ideias dele, né? É um autor bastante complexo, com uma obra bastante vasta. E eu não sei, assim, se a gente vai conseguir abarcar tudo, né, daquilo que a gente pode tratar. Mas vou trazer, né, na medida do possível, os principais conceitos dele e depois a gente se organiza para que numa futura recuperação ou no próximo ano a gente termine, né, essa perspectiva do existencialismo, porque o existencialismo ele não é fruto de um autor só, né? São vários autores e é importante entender o existencialismo para interpretar a realidade, né? E muitas questões do Enem, eu estava dando uma olhada nas questões do Enem, né, naquelas questões comentadas do Enem, e tem uma gama enorme de questões do existencialismo, tanto do existencialismo do autor que a gente vai tratar hoje, quanto do existencialismo filosófico, né, dos diversos autores. Então, é bastante importante a gente passar pelo existencialismo, né, dentro de uma proposta, né, que é a proposta ética do currículo, para a gente poder, em alguma medida, discutir isso num nível um pouco melhor. Tá? Então, nós temos o Nanis, né? Hoje o Nanis é o nosso convidado. O Nanis, ele vai falar um pouquinho sobre... Ele leu, né? Eu enviei para ele o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, né? Do André Comte Sponville. E ele escolheu uma das virtudes, né, Nanis? E vai apresentar, fazer a leitura dele e apresentar hoje. Eu estou sentindo que essa será uma aula um pouco mais longa, né, até pelo tempo que o Nani esteve, né? O Nani esteve bastante tempo, e ele ia apresentar, e teve a nossa última aula que o Júlio foi convidado, e o Nani acabou permitindo que ele falasse, né? E teve algumas outras coisas também. Então, hoje nós vamos dar continuidade à apresentação de vocês. Eu já contatei alguns de vocês, né, no privado, e na próxima aula nós já teremos mais gente falando também com outros temas. E a ideia é essa, né? Que vocês participem e nos ajudem a construir a nossa noção de conhecimento, né? Conhecimento filosófico, conhecimento sociológico. Eu vou abrir aqui, né? Eles fica à vontade, tá bom? Agora é com você. Certo, eu acredito que não vai tomar muito tempo, Gilvan. Eu fiz uma síntese rápida para não tomar muito tempo de aula, né? Porque é um assunto bem vasto no caso. Mas, enfim, bem, bom dia a todos. Eu sou o Guilherme do segundo E. Eu vou estar apresentando o tema proposto pelo professor, né? Que ele mesmo já disse, que é sobre o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville. Esse que é um livro bem complexo, eu diria, talvez pela quantidade de virtudes que ele trata, né? Ele possui 225 páginas, um pouco a mais do que estávamos lendo sobre a Peste do Albert Camus, mas acredito que quem possui um bom entendimento sobre o livro, acho que vale muito a pena tentar ler ele. Mas enfim, ele possui 19 virtudes, né, sendo quatro delas as cardeais. Essas quatro virtudes cardeais poderíamos separar como as quatro principais virtudes, certo? Seriam as quatro bases que serviriam para derivar as outras 15 virtudes. Essas quatro seria a fortaleza, a temperança, a prudência, que muitos consideram como a mãe das virtudes, né? E a justiça, certo? A real comanda do professor foi ter que escolher uma dessas virtudes, mas eu acredito que antes de partir de cara por uma virtude, eu acho interessante falar sobre o que é uma virtude na real, né? Qual seria o conceito de uma virtude? E, bem, se eu não me engano, logo no primeiro bimestre, ou não me lembro se foi no primeiro ou no segundo bimestre, bem, foi bem no início do EAD, falamos sobre ética e felicidade. Foi até uma aula no final de semana, uma aula no sábado. E o professor nos apresentou um livro chamado Ética Nicômaco, um livro muito bom. Daniel, eu acho que eu coloquei esse exemplo. Pode passar um slide, por favor? Isso, exatamente. É um livro muito importante. Um livro, diria que talvez a melhor obra de Aristóteles nos dias de hoje, né? E, bem, é, o livro, ele foi um compilado de notas de aulas, né, deixado pelo Aristóteles para o seu filho Nicômaco, e nele o Aristóteles dizia que a virtude é aquilo que faz as coisas ser o que ela é. Basicamente, é a essência daquilo.
podemos entender a virtude como atos, hábitos ou até mesmo o modo de ser. Por exemplo, o que se relaciona com o caráter de cada indivíduo. De uma forma rasa para entender, a virtude ela é o hábito ou a maneira de demonstrar o caráter, por exemplo. E, de certa forma, a personalidade de cada um de nós. Todos nós temos uma virtude, seguimos uma virtude, seja ela passadas pela nossa família ou seguidas pelo nosso credo em si. Mas a própria Igreja Católica em si define a virtude como a disposição do hábito para fazer o bem. Tanto que se nunca veremos uma virtude ruim do ser humano, né? Por exemplo, o preconceito. Ele nunca se classificaria como uma virtude, pois uma virtude é a qualidade que define o caráter do ser humano, certo? Pode passar, Daniel, um slide, por favor. Bem, sendo as quatro principais virtudes a fortaleza, a temperança, a prudência, que eu confesso que não estudei muito sobre, mas seria assim, teria uma grande importância, sendo ela a prudência, a razão, né? Um ser prudente seria um ser que detém da razão, no caso. E, bem, temos a justiça, que é o que eu vou falar um pouco sobre. Pode passar, Daniel. Bom, eu citei dois pensadores, né? Porque se eu fosse citar os outros demais, eu acho que uma aula não seria o suficiente, mas já dá para ser sólido. Bem, de acordo com a obra do Sponville, isso logo nas primeiras páginas, é mostrado as diferentes representações de justiça para alguns pensadores. Por exemplo, eu separei o Epicuro, que acreditava apenas na otimização do coletivo, que está ligado ao interesse de vida pleno dos indivíduos, por exemplo, a qualidade de vida plena em si, como o conhecimento, a amizade e justiça. Isso impedia situações de conflitos, de acordo com ele. Ele afirma que o prazer é o bem supremo, no caso. Podemos destacar a presença da prudência nesse caso, né? Pois, de acordo com a razão, no caso, o logos, que é o pensar, a disposição, todos iriam predispor a não praticar ou sofrer nenhum tipo de injustiça, no caso. E a otimização do bem-estar coletivo por Bentham e Mill, que foram outros pensadores, algo que poderia ser justo para a felicidade de quase todos. Como, eu não sei se já ouviram falar sobre o dilema do bonde, o dilema do trem, que consiste tipo em um trem desgovernado em linha reta, que ele tem a opção de desviar talvez para a direita, porém se ele não desviar na linha reta, ao final ele vai colidir com milhares de pessoas. E se ele desviar para a direita, ele só vai colidir com uma. E seria justo ele colidir com uma pessoa, esse sacrifício dessa pessoa servir como talvez um bem maior para não sacrificar milhares? E o Conselho da Justiça diria que não, pois o sacrifício dessa pessoa não seria válido. John Rawls, que eu separei também como exemplo, ele tem a razão aqui diante de Kant também. A justiça, eles falam exatamente dessa maneira. A justiça é mais e melhor do que o bem-estar individual, por mais que desagrade a maioria, né, no caso. Até porque também o favoritismo ou a imparcialidade é totalmente o oposto do conceito da justiça, né? No caso, seria a injustiça. Bem, pode passar, Daniel. Bem, a divisão dos sentidos da justiça. A justiça, ela se diz em dois sentidos, no caso, como da conformidade ao direito ou como a igualdade e proporção. Bem, basicamente, pois a justiça, ela se situa nesse duplo respeito, nessa dupla colaboração, vamos dizer assim, a legalidade, que seria a conformidade ao direito, e a igualdade entre as pessoas, a igualdade entre os indivíduos, que se encaixa na igualdade e proporção. E, bem, de uma forma bem resumida, para não tomar o tempo do professor, já vamos passar para o último slide, no caso, que eu fiz um breve fichamento de uma frase do nono parágrafo da página 49 da sexta virtude, que no caso é da justiça. Bem, a frase eu acho que define bastante sobre o nosso principal conceito de justiça, né? É um assunto muito vasto, como eu disse. Eu acho que se fôssemos nos aprofundar, teríamos que falar também sobre a questão da discordância, sobre, de acordo com Platão também, em que ele iria indagar, tipo, se é justo dar a todos as mesmas coisas quando não tem as mesmas necessidades ou os méritos, entendeu? Mas isso ficaria como um assunto muito, muito extenso.
Mas enfim, a frase é: o justo é o que é conforme a lei, e o que respeita a igualdade. E o injusto é o que é contrário à lei, e o que falta com a igualdade. E então é basicamente isso. Eu tentei resumir, eu resumi muita coisa e, bem, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Bom, Nenis, parabéns, Nenis, pela sua apresentação, né? Muito interessante. Você foi além, né, do que o texto trata, você buscou outras fontes. Está aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Essa noção de a justiça da conformidade e a justiça da igualdade, ela é bem interessante, porque parte da divisão que a gente vê hoje, dessa polarização política que a gente tem, ela se dá, sobretudo, a partir dessa perspectiva, né? De que para as pessoas é justo seguir o que a lei determina. Né? Tem uma ideia prescritiva de lei. E para outros, ser justo é amparar socialmente os indivíduos. Né? E nessa frase que você recortou aí do texto do Sponville, você tem ali as duas noções. Né? Bem interessante. Parabéns, Denis. Se alguém quiser fazer um comentário, fica à vontade. Bem interessante sua apresentação, né? Você fez muitos recortes, né? E muito legal, gostei bastante. Valeu, Lenis. Obrigado pela participação aí, gostei bastante mesmo. Né? Claro, tem algumas questões que a gente poderia discutir, mas a gente acaba fugindo, né? Então, por exemplo, essa noção de que a justiça é a igualdade, né? E aí o que você falou do Platão, como assim, né? Se a justiça é a igualdade, mas as pessoas têm necessidades diferentes, oferecer algo que seja igual, de certa forma, descredencia as demandas pessoais, né? Mas isso a gente deixa para um próximo momento. Mas bem Ô, interessante professor, mesmo. Pode falar. eu tinha uma pergunta assim sobre perguntando assim sobre a justiça mesmo. Se em algum momento a justiça limita a liberdade. E aí, Nenis? Por conta que vai o conceito de autonomia, né? Exato. Autonomia do indivíduo. E Aí aí, se ele Nenis? souber algum conceito, alguma coisa. Você quer responder, Nenis? Vocês estão me ouvindo? Inclusive, bom, eu posso falar disso? Tô Daria para ouvindo sim, falar professor. disso? Daria para falar disso a partir de duas perspectivas, né? A kantiana e a do Rousseau. O Kant ele vai dizer que liberdade é fazer o que é necessário, né? Então, se a justiça ela estiver de acordo com a lei, você é livre não quando faz o que quer, mas quando faz o que é necessário. Então, a justiça ela só vai de alguma forma aviltar a sua liberdade se o ambiente que você está tiver uma justiça que não é fruto de uma vontade geral. Então, se você tem uma justiça extremamente burocratizada, que não atende às demandas sociais e tudo mais, essa justiça ela vai delimitar a sua ação. Mas se você tiver uma justiça partindo aí de uma perspectiva russoniana, que vai pensar na vontade geral do povo, essa justiça ela não vai te delimitar, né? Porque cumprir e atender às demandas dessa justiça seria um ato de liberdade. Então eu sou livre não quando eu faço o que eu quero, né? E essa noção ela é bastante ela contradiz, né, a ideia do senso comum. Mas quando eu faço o que é necessário, né? E o que é necessário é obedecer à lei, se essa lei porventura não for uma lei injusta. Então, claro, dá uma mudada na ideia que a gente tem, né? Porque a gente aprende, sobretudo por causa de uma perspectiva muito romantizada da vida, de que a liberdade é fazer o que eu quero, né? Embora eu não pudesse dizer isso, porque vai meio que desconstruir a aula de hoje, mas quando os autores do direito, né, eles vão estar pensando o seguinte: ser livre é ter a capacidade e a disposição de fazer o que é necessário, né, de fazer aquilo que foi acordado, né, via lei ou via moral, e em alguma medida dar conta disso. Porque a gente acredita que essa pergunta, Vitor, ela considera a justiça como algo positivo, né? Então é algo que está presente ali. Mas ela não está sob essa perspectiva, né? Você tem um direito negativo também que te deixa fazer tudo.
né, menos quebrar a regra, menos quebrar o pacto, menos quebrar a lei. Então, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Ela daria uma aula inteira, mas a justiça, ela delimita a sua liberdade se a sua visão de mundo não estiver de acordo com os pressupostos definidos pela lei, pelo legislativo, né, de um determinado país. E aí, se não estiver de acordo, é preciso fazer uma análise, né? Você está sendo racional ou o lugar onde você vive não possui leis justas? Né? Porque, em tese, deveríamos ter felicidade e alegria ao obedecer à lei. Então, cumprir a lei deveria ser um ato libertador. Se não é um ato libertador e eu me sinto mal com as leis do lugar onde eu vivo, ou há um problema em mim, né? Porque eu estou colocando o meu bem pessoal à frente do bem coletivo, ou há um problema no Estado organizado pelo governo, né? Porque é provável que as leis estabelecidas ali sejam leis injustas. Então, nesse sentido, seria muito interessante a gente pensar sobre essa perspectiva. A justiça, ela não pode delimitar, né, as nossas vontades, porque as nossas vontades deveriam estar de acordo com a lei. É claro que isso tudo no mundo ideal, né? No mundo prático, a tendência é que nós coloquemos os nossos desejos à frente, as nossas necessidades à frente do bem coletivo, e aí por isso a lei acaba sendo aviltante. A gente vê isso pela quantidade de multas que o brasileiro toma, né? O brasileiro está dirigindo o carro e ele sempre está atrasado, o outro está sempre errado, né? Então, no trânsito, a gente vê exatamente como o brasileiro pensa com relação à política. Normalmente, ele tá certo e todos os outros estão errados, né? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar um pouco. Eu vou começar a aula. Oi, pode falar. Eu saí e entrei de novo, o senhor já complementou a resposta, mas para complementar aqui, é o que diria, tipo, a legalidade, quando a legalidade se opõe à justiça, no caso. Não seria isso? Exatamente. Porque tem coisa que é legal, mas não é moral, né? Ô, professor, sobre Oi. o que o senhor falou também, acredito que o conceito de liberdade vai muito, não é absoluto, por conta que em determinadas nações é uma coisa e para outras pessoas é outra, entendeu? Então, Sim. essa definição aí que o senhor deu é boa, que dá para interpretar de várias maneiras, principalmente quando o seu conceito é diferente do meu. Mas aí dá Sim. para interpretar melhor, né? Concordo plenamente, Vitor. A ideia, mesmo que haja conceitos diferentes entre as nações, mesmo naqueles lugares onde tem-se uma ideia de liberdade, é muito difícil definir o que de fato é a liberdade, né? E não só definir conceitualmente, mas definir na prática. Quem é livre? Né? Quem é o sujeito que é livre? Isso é muito difícil definir. A filosofia tem diversos autores problematizando e pensando isso, que não conseguem dar conta dessa resposta, né? Tem um pensador, inclusive, que eu estou tratando, né? Eu vou tratar no terceiro ano, chamado Vladimir Yankelevich. E ele tem esse livro, o nome desse livro é O Paradoxo da Moral, e é exatamente isso. Ele vai dizer: é doxal que os sujeitos queiram atender às leis que são do seu agrado, atendam moralmente aquilo que te causa bem. E aí, qual é o paradoxo da moral para ele? O paradoxo da moral é exatamente esse: que as pessoas têm enorme dificuldade de fazer aquilo com que elas não concordam. E elas não param para fazer uma análise do motivo pelo qual elas não concordam. Elas simplesmente não concordam porque, de algum modo, isso as obriga a ter algum tipo de responsabilidade ou corresponsabilidade. Então, nesse sentido, ele tem um conceito, né, que é esse paradoxo da moral. Ele vai dizer, é doxal que as pessoas atendam ao senso comum, aquilo que é bom para elas. É paradoxal que elas não... Doxa é uma palavra grega que quer dizer opinião, né, opinião corrente. Ele vai dizer, é paradoxal que as pessoas não queiram fazer aquilo que fere os seus próprios desejos mais íntimos, né, as suas entranhas. E aí ele vai dizer, é quase impossível pensar a moralidade exatamente por isso, que quando agrada você obedece, quando desagrada você corrompe. Né? Então, nesse sentido, é bem difícil pensar, né, politicamente qualquer coisa, porque uma noção de moral não se estabelece. É isso, senhores, é legal quando vocês perguntam, quando vocês participam. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Sartre, eu vou colocar para apresentar aqui. Eu estou sentindo que essa bagaça vai cair de novo, mas vamos tentar... Não saiam, não vão embora, tá? Se eu cair.
É uma guia do Chrome. Sartre. Como eu disse para vocês no início da aula, eu vou fazer um recorte aqui, senhores, porque o Sartre ele tem uma produção intelectual gigantesca e dada toda a complexidade do século XX, é ainda mais difícil falar do Sartre, né? Então, para falar do Sartre, você precisa passar pela vida dele, né? Fazer uma espécie de TV Fama, né? Um programa da Sônia Abrão ali contando a vida do Sartre. Só que se eu fizer isso, a gente não sai daqui hoje. Então, eu recortei essa parte biográfica do Sartre, que eu vou mandar para vocês no formulário, né? Até porque tem uma questão aí que eu acho bastante interessante vocês pensarem comigo, que é o seguinte, né? Sobretudo naquela aula de metodologia. Será que a vida do autor influencia a sua filosofia? E será que para eu entender o que o autor diz, eu preciso conhecer a vida dele? Depende da escola, né, que você segue. Se você estiver seguindo uma escola de metodologia brasileira, é bem provável que você dê uma passada pela vida dele para tentar justificar as ações a partir das quais ele pensa o que pensa. Se você estiver seguindo, por exemplo, uma hermenêutica mais alemã, por exemplo, o que ele vivenciou na prática não tem valor nenhum. Né? O que importa é o que ele escreveu, o que ele disse. Então, depende muito. Eu sou dessa segunda escola. Né? Eu acho meio que perder tempo ficar indo para o TV Fama e falando da vida do autor. Mas tem alguns autores que não tem como. O Rousseau é um e o Sartre é outro. Né? O Jean-Paul Sartre é um autor que você precisa passar pela vida dele, porque a vida dele e a obra dele, elas estão intimamente confundidas. Então não tem como você entender o Sartre sem passar pelo Sartre, pelo menos um pouquinho ali, entender um pouquinho da vida dele. Né? Então, nessa medida, eu vou apresentar ali um recorte para vocês que justificam as ações do Sartre. Tá? Nesse primeiro momento, para entender o Sartre, é necessário entender um pouco do contexto que valida a filosofia dele. A filosofia do Sartre fez muito sucesso no século XX, né, sobretudo nas esquerdas brasileiras. Né, o Sartre veio para o Brasil algumas vezes, e ele é um pensador bastante interessante, que trata da literatura. Ele produziu peças, produziu um romance chamado A Náusea, que é um texto bem interessante para vocês que leram A Peste. Se vocês tiverem interesse em seguir um pouco aquela linha, leiam A Náusea, do Sartre. É bem interessante também, é um texto bem angustiante, mas bastante interessante. Então, eu acho que vale a pena essa leitura. Tá? Então, vamos lá. O Sartre nasce no início do século XX, basicamente, e nesse momento em que o Sartre nasceu, havia uma preponderância da razão. A razão ela estava no foco de tudo. Né? A gente tinha o positivismo kantiano, né, que reverbera e encarna essa razão instrumental. A gente tinha Primeira Guerra Mundial acontecendo, né, depois a Segunda, mas a gente tinha o uso instrumental da razão para construir armas, para construir estratégias dentro de um contexto de guerra. A gente tinha as fábricas, né, sobretudo na Inglaterra, ganhando corpo, né, e nos Estados Unidos também, mas ganhando corpo. Né, então, o Fordismo, toda aquela linha de produção, aquela lógica de instrumentar a razão a partir de uma concepção técnica. Então, é necessário que você consiga produzir mais com o menor prejuízo possível. Então, vamos aplicar uma racionalidade a isso. E o Sartre, ele vai tratar essa questão, mas sobre uma outra perspectiva. Né? Então, existia uma noção de razão ali muito, muito complexa. E talvez, para que vocês entendam, seja necessário eu usar uma metáfora aqui. Tem uma história, né, de um cacique que era o juiz da tribo. E esse cacique pegou um jovem para aprender a ser juiz, né, para tratar com ele ali. E, de repente, aconteceu uma celeuma, né, um problema jurídico, entre aspas, ali, porque um dos membros da tribo se sentiu aviltado porque ele recebeu uma menor quantidade de comida, né, uma menor quantidade de caça, né, da comida, sendo que ele caçou muito. Né? Então, quando eles saíram para caçar, ele abateu vários animais e trouxe muita coisa, mas ele se sentiu ferido, porque ele achou que não foi justo. E aí ele foi até esse cacique, né, até esse líder, digamos assim, e falou: olha, eu trabalhei muito, eu me esforcei muito,
né, na caça, coloquei minha vida em perigo, enfrentei animais ferozes, né? E a quantidade de comida que eu recebi nessa divisão, ela é inferior àquilo que eu esperava pelo meu mérito, pelo meu merecimento. E aí aquele juiz observa essa questão, né? Ele olha, pondera, pensa, né? E diz: você tem toda a razão. Chama o outro cara aqui, que é o cara que é responsável pela divisão. Aí ele manda esse sujeito embora e atende o outro cara. Aí o outro cara fala: olha, realmente ele caçou bastante, mas havia um acordo entre nós que a gente ia dividir a comida em quantidades iguais, né? Porque embora ele tenha saído para caçar, né, a preparação do animal, tirar a pele, fazer ali a limpeza dos animais, ficou sob responsabilidade de outras pessoas. E essas pessoas cumpriram bem a sua parte. E aí o juiz observou, falou: realmente você tem toda a razão. Aí o moleque que estava aprendendo a ser juiz, ele ficou maluco, ele falou: como assim? Aí ele esperou o cara ir embora, ele falou: olha, Vossa Excelência, me perdoe, mas tem alguma coisa errada aí. Porque você está dizendo que os dois têm razão, mas cada um dos dois apresentou o seu ponto e você precisa fazer uma escolha. Aí o juiz olha para o menino e diz: você também tem toda a razão. Percebam, senhores. Mas tô rindo muito com essa história. A palavra razão aqui, ela tem um sentido próprio, diferente do sentido que normalmente a gente toma. Por quê, professor? Porque à medida que você é capaz de organizar o seu discurso, né, usando o logos do qual o Guilherme falou, e trazer para esse seu discurso um sentido, trazer para esse discurso a partir de uma concatenação ordenada, né, todo um processo de pensamento que leva o outro a compreender aquilo que você está apresentando, que leva o outro a compreender o seu ponto, você produziu algo que é racional. Só que a razão que o menino estava esperando era uma razão transcendental, era uma razão que ia ponderar entre o bem e o mal. Né? Só que o cacique, o líder, ele não estava pensando nessa razão, ele estava pensando numa razão discursiva, né? Que apresenta ali uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e que faz com que os indivíduos compreendam aquilo que está sendo dito e encontrem lógica naquele discurso. E é exatamente aí que o Sartre entra. Por quê? Porque havia, no início do século XX, essa noção de uma razão técnica, né? Uma razão instrumentalizada, que servia matematicamente, servia organizacionalmente para cumprir várias funções. Uma delas era a industrialização da Europa, né, sobretudo, e com essa ideia de muito ganho e pouca perda, com muito lucro e pouco prejuízo, mas essa racionalidade ela vai migrar de maneira instrumental para outras áreas em que ela não deveria estar, porque isso é antiético. Para onde ela vai migrar, professor? Ela vai migrar, por exemplo, para a Primeira Guerra Mundial, né, com as suas armas mais aperfeiçoadas, né, com as suas lutas nas trincheiras mais organizadas, com a presença, né, da primeira para a segunda de tanques e de aviões que foram usados já na segunda, né? Que nasceram com a ideia de transportar pessoas de maneira rápida, agora sendo usado como arma. Então havia uma razão, né, que os pensadores Adorno e Horkheimer, depois na Escola de Frankfurt, vão chamar de razão instrumental, que é o seguinte: é uma razão que ela é usada de maneira aética, não tem ética nesse uso. Se houver ganho ao aplicar essa instrumentalidade da razão, ela é aplicada. Independentemente se for para produzir carros melhores ou se for para matar judeus na câmara de gás. Então, é uma razão instrumental, que tem como pano de fundo uma técnica. Né? E essa técnica ela era usada para o bem e para o mal, de acordo com a demanda. E aí o Sartre aparece com o seu existencialismo a partir ali de 1930. É importante lembrar que o Sartre foi preso pelos nazistas, ele passou um ano, né, em cativeiro, mas depois ele conseguiu ser libertado. Mas o Sartre aparece nesse contexto, percebendo que havia uma noção de razão que não era uma razão que podia ser
pensada de maneira transcendental, né? Era muito essa razão do cacique. Ah, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido. Não é uma razão que vai ponderar entre o bem e o mal. E aí o humanismo do Sartre, né, esse existencialismo do Sartre, ele se configura como uma espécie de humanismo. E o que seria, professor, esse humanismo, né? Como vocês sabem, né, sabem bem, o humanismo ele está muito ligado a essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna e da modernidade para o iluminismo. Então ele é uma passagem ética que pressupõe uma racionalidade, né, colocar o sujeito no centro do debate e respeitar o sujeito racionalmente, propor uma dignidade para o homem que independe da sua condição social, que independe da sua origem, né? Então, o humanismo, alguns pensadores dizem que ele é algo muito parecido com o cristianismo, mas sem Deus, né? Ele seria um cristianismo meio secularizado, que propõe uma paz, que propõe um olhar de mundo, né? Que propõe uma literatura, inclusive. E aí, o que o Sartre faz, né? O nosso amigo Sartre, ele faz uma mudança nessa percepção de humanismo. E por isso que a gente vai ter essa noção de que o humanismo seria aí uma espécie de... que o existencialismo sartriano, na verdade, seria uma espécie de humanismo. Esse é o Sartre, tá? Esse menino bonito que aparece na imagem. E ele vai fazer uma inversão, né? Ele vai dizer o seguinte: não existe um logos estabelecido. Não existem essências estabelecidas. Não existe uma lógica estabelecida. Né? As coisas vão se criando à maneira que a gente vive. Daí a frase conhecidíssima dele, a existência precede a essência. Professor, o que o senhor está dizendo? Para o Platão e para essa lógica humanista, para essa lógica racionalista, a essência precede a existência. Então existe o mundo das ideias e esse mundo é o mundo das cópias, certo? Para o Sartre, não existe nada antes do homem. Não existe essência, não existe natureza, não existe nada antes do homem. À medida em que o homem vive, ele constrói a sua própria realidade. Professor, oi? Você pode usar meu exemplo aí, hein? Qual que é o seu exemplo? Lembra lá que a gente estava falando de Sartre, que você me mandou lá das teorias que eu estava criando? Qual que era? Eu não lembro, Pedro. Pode falar. Eu acho que era... Nossa, faz tempo que eu não mexo. Acho que era o amor lá roteirizado e o escrito. Ah, sim, verdade, né? Faz sentido, né? A ideia de que por Sartre, né, usando o exemplo do filósofo Pedro, não existe um roteiro pré-estabelecido. Não existe um livro que você lê e sabe como agir. Você precisa fazer as suas escolhas e essa ação vai se dar enquanto você vive. Não existe um caminho pronto. Não existe terra sob seus pés. À medida em que você vai andando e vai caminhando, o caminho vai se fazendo, o caminho vai se estabelecendo. E aí a gente tem uma mudança, porque o humanismo ele pressupunha uma razão que existia e a partir da qual os homens precisavam se adaptar. Então era necessário que os homens se adaptassem a essa razão, se adequassem a essa razão, e o Sartre vem e chuta o balde. Ele diz, não, tá tudo errado. Não tem nada antes do homem, é só o homem. Então, essa é uma questão bastante complexa, eu vou voltar para ela, tá? Eu vou só apresentar algumas noções aqui do que seria o existencialismo de maneira geral, mas o Sartre, ele vê o balde com água e ele dá uma voadora no balde, né? Ele não está muito preocupado com as causas, porque quando a gente vai fazer uma análise da realidade, uma análise de qualquer coisa, a gente foi treinado, né, sem perceber, pelo Platão, embora você não tenha lido Platão, foi o Platão que fez isso, em grande parte, a buscar sempre uma causa. Então, por que ele fez isso? Ah, por causa disso, disso e disso. Então, existe sempre uma causa e uma essência que precede a consequência. E o Sartre vê esse balde parado, ele dá uma voadora no balde e molha todo mundo, porque ele vai dizer, não tem nada disso, a vida se faz vivendo. Né? Enquanto eu vivo, eu me faço enquanto sujeito, né? E eu me faço enquanto indivíduo ético. Né? Então, não existe um conceito de ética pressuposto. A ética ela está muito ligada às minhas escolhas, às minhas ações, aquilo que eu faço. E aí vocês vão perceber que essa é uma filosofia
extremamente angustiante, porque ela é uma filosofia que vai dizer para você que você está sozinho no mundo. Né? Independentemente de quais sejam as pessoas que te cercam, você está só. Você está só com o quê, professor? Você está só com as suas escolhas. Você não pode, de modo algum, tomar as escolhas do outro, porque as escolhas do outro elas não vão te servir para te validar enquanto sujeito. Então, qual é o caminho pelo qual eu vou seguir? Não sei, porque o caminho ainda não está pronto. Percebam, senhores, o Sartre ele vai dar uma mudada e uma guinada na filosofia, sobretudo nessa filosofia mais progressista, que é um negócio assim assustador, porque você de repente vai se encontrar dentro de um certo contexto sozinho no mundo. Sozinho no mundo, você e as suas escolhas. Né? E todas as vezes em que você fizer uma escolha, seja ela positiva ou negativa, você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Você nunca vai poder dizer, mas estava escrito. Mas alguém mandou. Não, é você e as suas escolhas. Né? É um ato de responsabilidade, é um ato de ética. A gente pode pensar, inclusive, que essa filosofia do Sartre, essa filosofia sartriana, ela está muito ligada à filosofia do próprio Aristóteles, né? Quando Aristóteles diz ali que você faz a escolha ética, né? A partir de uma certa prudência, você faz um cálculo moral. Só que o Aristóteles ele está pensando numa ética das virtudes, né? E o Sartre ele está dizendo o seguinte: é um pouco mais complexo que isso. Né? Tem um ponto a mais aí que precisa ser transcendido. Tá? Então, a gente pode dizer que o Sartre, que o Aristóteles seria uma espécie de tataravô do Sartre, mas o Sartre é um menino mais rebelde. Né? Ele não se permite que nenhum tipo de essência, nem a essência da virtude, configure o seu próprio discurso. Tá? Então, nesse primeiro momento da aula, essa introdução é importante para vocês entenderem que havia uma noção de que a razão ela ia responder a todos os problemas do mundo. E essa razão, na verdade, ela vai desaguar num problema maior, né? Porque ela começou a ser usada de maneira sem ética, sem moral, sem nada, para construir armas e para construir bomba atômica, enfim. Então, a razão que pressupunha, segundo Comte, a explicação do mundo que nos faria caminhar em direção ao progresso, ela se tornou instrumento, daí a noção de razão instrumental, para matar pessoas, né, para aviltar pessoas, para desconfigurar pessoas. Alguém quer falar, abrir o microfone? Foi um acidente. Então, a ideia de existencialismo aqui, eu estou apresentando para vocês uma ideia geral, tá? Então, o existencialismo, essa tradução, essa é uma definição do Abagnano, como um modo de ser próprio do homem, enquanto é um modo de ser no mundo. Desculpa. Em determinada situação, analisável em termos de possibilidade. A análise existencial é, portanto, a análise das situações mais comuns ou fundamentais em que o homem vem a encontrar-se. Ou seja, o existencialismo ele nasce a partir de alguns autores cristãos. Sobretudo, o nome mais importante é o Kierkegaard. Né? Ele vai dizer, você vai construindo o seu caminho à medida em que você caminha. Só que existe um pano de fundo nesse livre-arbítrio. Né? Você tem um livre-arbítrio por Kierkegaard, só que esse livre-arbítrio ele está sendo atravessado, obviamente, por uma noção de Deus. Né? Então, esse existencialismo cristão, ele não é tão radical quanto o do Sartre. O Sartre é um pensador ateu. Né? Então, ele vai dizer, não tem Deus. Mesmo que você haja com o seu livre-arbítrio, você não vai dar conta dessas suas ações num outro mundo. Você vai dar conta das suas ações nesse mundo. Daí, para o Sartre, é muito importante você se colocar no mundo. Né? O Sartre ele era um militante político. Né? Ele passou parte da vida dele militando politicamente, porque ele dizia, se não há Deus, né, usando a frase do Dostoiévski, né, se não há Deus, tudo é permitido. Se não há Deus e não há um outro mundo no qual eu vou pagar pelas minhas ações e pelas minhas consequências, um outro mundo no qual eu vou receber as benesses de ter sido um homem bom, ou um outro mundo no qual eu serei punido por ter sido um homem mau, todas as coisas precisam ser efetivadas nesse mundo. Daí a ideia do existencialismo do Sartre ser muito mais radical do que qualquer outro existencialismo. Porque se não tem Deus como pano de fundo, as minhas ações me tornam
eternamente responsável por aquilo que eu faço no dia a dia. Né? Então, o existencialismo do Sartre, ele promove uma ruptura com esse existencialismo, né, que vai pensar no homem se encontrando enquanto vive. É como se o homem estivesse caminhando no deserto e tudo fosse deserto. E ele não tivesse uma direção, né? Ele não tivesse um lugar para onde ele vai. Então, a direção para a qual ele escolher caminhar vai determinar o futuro dele. Pode ser que ele pegue uma linha reta e essa linha reta não desague em lugar nenhum e ele morra de sede durante o caminho. Pode ser que ele pegue uma outra linha e encontre água, mas ele não vai saber, ele vai ter que escolher, e à medida em que ele vai escolhendo, ele vai percebendo as consequências da sua ação. Então, o Sartre, ele chuta o balde, literalmente, ele radicaliza. Por isso que é um existencialismo da angústia, é um existencialismo da escolha, você só consigo mesmo fazendo as suas escolhas, de modo a não poder escapar das consequências, sejam elas boas, sejam elas más. Né? Então, e aí, voltando para a definição, né, ainda no Abanano, o existencialismo afirma que a liberdade do homem é condicionada, finita e obstada por muitas limitações, que a todo momento podem torná-la estéril e fazê-la reincidir no que já foi ou já foi feito. Então, isso quer dizer o seguinte, à medida que você vai vivendo, você pode errar, e você pode se repetir. Né? E esse erro e essa repetição, ou o seu acerto, eles são consequências dessa vivência, dessa estrutura, dessa realidade angustiante que é viver. Porque existe uma maturidade que a obra do Sartre pressupõe, que nós não estamos acostumados. Né? A gente precisa que as pessoas digam para a gente o que a gente tem que fazer, porque à medida que as pessoas vão direcionando e nos dizendo o que a gente tem que fazer, seja o pastor, seja o pai, seja o político, seja a celebridade, seja o psicólogo, seja o professor, a gente encontra facilidade. Ah, eu fiz isso que você mandou, deu errado. A culpa não é minha, eu te obedeci. Agora, quando você não tem ninguém apontando um caminho, apontando uma direção, você se vê só e você se vê angustiado. Porque agora é você fazendo as escolhas. E quando você faz as suas escolhas, você colhe os seus frutos também. Né? E aí, o Sartre, nesse sentido, o Sartre vai apresentar essa crueza, né, de um existencialismo que está pouco se lixando para Deus, que está pouco se lixando para as essências. Não existe uma natureza humana. Né? O homem não é naturalmente bom, como diria Rousseau, e o homem não é naturalmente mal, como diria o Hobbes ou Maquiavel. Né? O homem existe, e a bondade e a maldade são consequências da sua ação. Né? Percebam, senhores, o grau de autonomia e o grau de inteligência que essa filosofia pressupõe e que essa filosofia exige de nós. Né? Então, nós precisamos, em alguma medida, perceber que construir-se enquanto sujeito é algo que não depende, segundo Sartre, do que já está estabelecido. É como se eu tivesse nascido e o mundo tivesse nascido comigo. Né? Eu nasci, o mundo nasceu e eu preciso aprender a lidar com esse mundo. É claro, senhores, o Sartre ele é um pensador que embora ele não acredite nessa meta física, digamos assim, ele é um pensador que estava muito ligado às esquerdas militantes, né? E ele acabou sendo um pensador marxista durante um tempo. Depois ele também chuta o balde, critica o marxismo e diz, olha, tá errado, né, o que Stalin está fazendo na União Soviética é barbárie. Né? Então o Sartre ele foi criticado pela direita, foi criticado pela esquerda. A direita dizia que ele era marxista demais, a esquerda dizia que ele produzia literatura burguesa. Então é natural, senhores, que quando você é alguém autêntico, você seja incômodo para todo mundo. Né? Se você não a sua ação, mas se o seu modo de pensar ele incomoda, né, dentro desse contexto sartriano, é porque você está em alguma medida sendo original. Pode ser que essa sua originalidade não seja boa, mas você está sendo original. Pode ser que ela seja boa, mas você também está sendo original. Então percebam, toda originalidade ela é angustiante, tá? Então, para continuar, e agora a gente entrando um pouco na noção do Sartre mesmo, né? O Abanano vai dizer o seguinte: a possibilidade última da realidade humana, a sua escolha originária, é o projeto fundamental em que se inserem todos os atos e as volições de um ser humano. Ou seja, tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu faço, se presentifica nas minhas ações.
como não tem nada estabelecido, eu preciso dar conta a mim mesmo daquilo que eu sou. Eu estou só consigo mesmo, e quando eu paro, né, e eu estou sozinho e eu me ouço, eu sou obrigado a ouvir a minha própria consciência falando acerca das minhas ações. Então, nessa medida, é bastante complexo, né, não poder culpar o outro pelas minhas próprias ações. Porque a gente aprendeu, sobretudo nessa sociedade dos dias atuais, a botar a culpa sempre no outro. Né? Então, eu não fiz porque o outro não me deu condições. Não dá porque o outro, né? É uma forma da gente ficar de bem consigo mesmo e escapar via omissão das nossas próprias responsabilidades. Mas uma vez que não existe o outro enquanto pressuposto a priori, sou eu comigo mesmo, eu não tenho a quem culpar a não ser eu. Né? E aí você vai perceber a angústia que é existir. Né? A existência se dá nessa angústia de não poder culpar os meus pais, de não poder culpar o meu professor, de não poder culpar o Bolsonaro, de não poder culpar o Lula, de não poder culpar ninguém. Né? Porque a minha existência se dá enquanto eu vivo e eu me configuro enquanto sujeito a partir dessas ações. Então, ninguém tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que eu sou. Embora eu também seja, segundo Sartre, fruto histórico do contexto. Então, o contexto te produz enquanto fruto histórico, e isso quer dizer o seguinte: a minha capacidade de entender a realidade, ela está muito atrelada à minha capacidade de enxergar o mundo. Então, quanto maior for o meu repertório, maior a possibilidade de fazer escolhas melhores. Mas ainda assim, é tudo em mim. Né? Toda a responsabilidade, ela está envolta, ela está atrelada às minhas ações. Aí eu peguei aqui um trechinho uma imagem, né, do Pequeno Príncipe. Eu acho que, em certa medida, essa imagem ela nos ajuda a pensar, né? Eu não conheço, eu não li o Pequeno Príncipe, eu assisti o desenho quando eu era criança, mas eu sei que ele tem um mundo próprio, um mundo no qual só ele vive. Depois ele visita a Terra e tal, pelo menos no desenho era assim. Mas imagine você estar só num mundo em que todas as suas ações, né, elas vão ter como consequência você próprio. Então, se você... É um pouco a ideia de morar sozinho em casa, né? Eu não vou lavar a louça agora. Beleza. Você não vai lavar a louça agora? Não tem problema. Mas a louça não vai desaparecer. Ela vai continuar lá. E se você não lavar, ela vai continuar lá para sempre. Então vai ter uma hora que você precisa fazer essa escolha. Então eu usei aqui a ideia do Pequeno Príncipe, né, de você só no mundo fazendo as suas escolhas, embora isso seja bastante problemático para entender a obra. Né? Você vai entender parcialmente um conceito, mas você deixaria de entender outro. Então eu preciso explicar aqui que para o Sartre, o existencialismo dele se dá nas possibilidades. Então, como eu não sou livre para fazer tudo o que eu quero, e aí agora eu vou começar a dizer um monte de coisa estranha aqui, como eu não sou livre para dizer, para fazer tudo o que eu quero, eu preciso entender que a minha ação no mundo, ela vai se dar a partir daquilo que eu posso fazer. Né? Eu não tenho como agir para além daquilo que eu posso fazer. Né? Então, tem um limite, que esse seria o pressuposto do existencialismo sartriano. A possibilidade é o limite. Mas tem uma coisa a mais aí também, que é a seguinte, embora eu tenha essa possibilidade, né, de fazer todas as coisas e eu esteja retido, eu esteja detido pelas possibilidades, tem uma coisa a mais aí, que é a seguinte, eu estou condenado a ser livre. E essa é uma afirmação bastante paradoxal, né? Porque quando a gente pensa em condenação, qualquer que seja a condenação, a gente pensa na supressão da liberdade. E para o Sartre, a liberdade é uma condenação. Então você tem um paradoxo aí, que é a ideia de que você pode fazer ou deixar de fazer o que você quiser. Você pode lavar louça, você pode não lavar, você pode ir para a escola, você pode não ir, você pode trabalhar, você pode não ir. Você pode fazer o que você quiser, menos deixar de ser livre. Porque a liberdade, ela é um pressuposto da sua existência. Só que, diferente dos outros autores, e aí talvez a gente chegue ao problema central da coisa toda, para o Sartre, você não detém a liberdade. O que isso quer dizer, professor? Quando a gente estava pensando aí no nosso discurso de liberdade, foi por isso que eu fiquei com um pouco de medo, né, de
de falar, para o Sartre, o conceito grego de liberdade é o seguinte: eu tenho a liberdade e eu faço uso da liberdade. Para o Sartre, não existe a liberdade, o homem não tem a liberdade. Ser homem é ser livre. Então, o homem não tem a liberdade porque ele próprio é a liberdade. A sua própria liberdade, né? Por quê? Porque ele é um animal racional vivendo no mundo. Né? Então, ele é o único animal capaz de fazer as escolhas de acordo com suas próprias. De acordo com a sua própria razão. Então, diferente dos outros pensadores que vão pensar numa liberdade a partir da qual eu me aposso, né, e faço uso dela, para ele, ser humano já é ser livre. Então, ser humano é ser livre. A liberdade é a humanidade. E existir é ser livre. Né? E é bastante interessante porque você consegue ser livre em qualquer lugar, mesmo que você esteja preso, porque as escolhas do fazer e do não fazer dizem respeito ao que você é, não onde você está. Né? E isso é bastante complexo, porque, em alguma medida, o mundo se coloca contra você. Né? Porque você, lembra, senhores, a possibilidade é o caminho. É necessário entender que eu só posso fazer aquilo que eu posso. É meio óbvio, né? Mas o meu limite são as possibilidades. Mas eu não posso deixar de escolher, mesmo que eu não escolha. Quando eu não escolho, eu fiz uma escolha, né? Isso é meio óbvio, mas quando eu não escolho, eu também fiz uma escolha. Então, se a liberdade é um pressuposto, é como se a liberdade fosse a minha alma. Né? Eu não posso abdicar dela, eu não posso abrir mão dela, porque viver é ser livre, existir é ser livre. Né? O humano tem essa condição diferente dos outros animais. Os outros animais, eles estão condenados a ser aquilo que eles são, de maneira programada biologicamente. Alguém quer falar? Era isso que eu ia falar mesmo, por conta que a partir que o ser humano contém a racionalidade, o conceito de liberdade dele chega a ser mais amplo ao animal que só tem, como eu posso dizer, tá aqui só para exercer o que é biológico e depois partir. O ser humano já tem a racionalidade para escolha de decisões, né? Exatamente, Vitor, exatamente. E é interessante isso, né? Porque se você for pensar, vou usar uma fala aqui, mas se você for pensar, ninguém é melhor cachorro do que o próprio cachorro. O cachorro, ele é especialista em ser cachorro. Cachorro para ser cachorro é uma beleza. Gato para ser gato, que ele não me ouça, é uma beleza. Ele mia como ninguém. Para miar, gato é muito bom. Né? Ele faz as coisas de gato, o cachorro faz as coisas de cachorro, e ele está condicionado biologicamente. Agora, o humano, para que ele seja humano, segundo essa percepção do Sartre, ele precisa entender, né, que a sua humanidade se dá nessa liberdade. Independentemente dele entender, ele continua sendo humano, mas a sua humanidade se dá nessa liberdade. E essa liberdade, ela está relacionada à sua capacidade de escolha. E aí o que você falou, né, a sua capacidade racional. E essa sua capacidade racional, ela te condiciona a fazer as coisas de maneira concreta e correta. Daí tem uma fala dele que eu acho bastante interessante, né, que virou frase de senso comum, que é a seguinte: ele diz assim, como o mundo está ligado às possibilidades, né, como o mundo está atrelado às possibilidades, pode ser que os fatos levem as pessoas a fazer aquilo que elas não deveriam fazer. Pode ser que eu me encontre num mundo em que as pessoas fizeram algo comigo que eu não gostaria que elas tivessem feito. Né? Seja lá, eu perdi o emprego, enfim, né? Estou dando exemplos mais tranquilos aqui, né? A gente pode pensar no Holocausto, por exemplo, né? Mas vamos pensar numa coisa mais tranquila aqui. O que o Sartre vai dizer? Ele vai dizer, não importa o que as pessoas fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que as pessoas fizeram com você. Percebe, senhores? Como é complexa a coisa toda, né? Ele vai dizer, não, eu sei que o mundo é hostil, eu sei que as pessoas fazem péssimas escolhas, que as pessoas são más, que as pessoas vão tentar, em alguma medida, te subjugar, elas vão te entristecer, mas
você continua tendo responsabilidade sobre aquilo que você faz com isso. Então, as pessoas, o mundo é muito cruel comigo, professor. Ai, é muita lição e não sei o quê. Tudo bem, eu concordo com vocês que o mundo é cruel, mas o que vocês vão fazer com essa crueldade do mundo não é a escolha do mundo, é a escolha de vocês próprios. Percebam, senhores, o grau, né, de liberdade que o Sartre está propondo. Né? Não é o que fazem comigo, é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Né? Por quê? Porque você tem uma responsabilidade sobre as suas ações. É complexo, mas nos faz entender. Né? Eu poderia estar reclamando, né? E isso também faz parte. Eu posso reclamar porque eu sou um ser racional, mas eu posso também agir. Vai depender do grau de capacidade das minhas escolhas. Então, nesse sentido, é bastante importante entender que você está condenado à liberdade. A liberdade é uma condenação da qual você não pode escapar. Você pode escapar da louça suja, mas você não pode escapar da escolha de lavar a louça ou não. Percebam, senhores, quão angustiante é estar na pele de alguém que não tem nada que precede. Daí, o fato, né, voltando um pouquinho, o fato do ateísmo do Sartre tornar a coisa toda mais difícil. Porque eu não tenho nenhum código de regra moral. Eu não tenho ninguém dizendo, olha, se você fizer isso aqui, você vai para determinado lugar. Se você fizer isso aqui, você vai para determinado lugar. Não, o mundo começa e termina aqui, né, para o Sartre. Né? O mundo começa e termina aqui. Então, todas as minhas escolhas, elas vão estar presentes e eu vou carregá-las comigo aqui também. Percebam, senhores, isso traz um grau de complexidade para a nossa noção de liberdade que é grandioso, é enorme, né? Porque as minhas escolhas elas vão reverberar e desaguar na minha realidade, na minha consciência, e ela vai condicionar, de um modo ou de outro, a responsabilidade do outro. Né? Então, em alguma medida, o outro também vai ter ou não possibilidades pelas escolhas que eu faço. Né? Então, eu escolhi sair atrasado de casa. Né? Eu estou dirigindo e eu escolhi sair atrasado de casa, que eu resolvi dormir mais 5 minutos. Eu vou acelerar o carro para poder chegar no horário lá. Pode ser que eu cause algum acidente. Né? Então, o outro também está condicionado às possibilidades, e aí que a ética do Sartre entra, por causa das minhas escolhas. Então, é uma relação no mundo, é como se nós caminhássemos, né, num jardim com muitos espinhos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não se ferir e para não bater no espinho e não ferir o outro. Então a ética do Sartre, não é só isso, tá? Eu estou dando uma rasgada na ética dele. A ética do Sartre pressupõe essa racionalidade aí, Vitor, que você está tratando. Então eu preciso entender que a minha ação ela tem uma consequência. E essa consequência ela vai se tornar uma possibilidade ou uma impossibilidade para o outro também. Né? Daí o fato de eu precisar ponderar e pensar para eu poder agir de maneira correta. Né? Nesse sentido, o Sartre propõe uma ética, o Sartre propõe uma moralidade, né? E isso é bastante interessante. Ele também vai dizer que Professor, o homem... Oi? interromper rapidinho. Então, o exemplo Pode que falar. o senhor deu da louça é um exemplo muito, muito bom, né, para falar assim. Por conta que a partir do momento que ele escolhe não lavar a louça, ele já está atribuindo um ato de liberdade, né? Por conta que ele já está escolhendo ali Sim. não lavar, naquele momento, né? Então, aí as consequências disso será o que o senhor falou, né? A comparação com o acidente. Ali, aquilo vai ter uma consequência. Qual que seria a consequência? Vai deixar para depois ou vai ficar desorganizado? Aí, caso ele precise ali, já vai tá bagunçado. Então, ali foi uma consequência de um ato de liberdade dele, que ele achou certo naquele momento não proceder aquilo. Então, ele não procedeu, então, tipo, querendo ou não, ele escolheu, né? Exatamente, Vitor. Esse era o outro ponto que eu ia tratar. Não existe omissão. Você não consegue se omitir do mundo porque não tem nada que sustente a sua omissão. Você não fazer agora te obriga a fazer em algum momento, mas em algum momento você vai precisar fazer. E quando chegar esse momento de fazer, pode ser que você esteja ainda mais enrolado. Isso serve talvez para lição, né? Não sei se vocês vão gostar muito desse exemplo. Não, vai falar do EAD. Não, serve um pouco para lição, né? Dá para a gente pensar um pouco. Por exemplo, vou deixar para fazer depois. Aí chega outro formulário. Aí chega outro formulário.
Aí chega outro formulário. Não, daqui a pouco eu faço. Eu já começo na segunda, na terça, já arrebento com tudo, já faço 5. Então, aí vai chegando, os formulários vão chegando. Se você for deixando, vai chegar um momento que você vai ter muito formulário para fazer, e aí ou você vai deixar de fazer com a qualidade que você gostaria, ou você vai fazer de qualquer jeito. E aí quem vai colher as consequências disso? Você próprio. Percebam, senhores? É muito interessante pensar nessa noção do Sartre, né? De que eu sou responsável pelas minhas ações, né? Usando ali a linguagem... Oi? Não, pode continuar o raciocínio. Não, eu ia dizer, usando a linguagem do Pequeno Príncipe, você se torna eternamente responsável por aquilo que você não faz também, né? Parafraseando ele. Pode falar, Lohane. Fica à vontade, Lohane. Você acha que, tipo, naquele ditado lá, é melhor você jantar do que ser jantado? Entra na questão desse filósofo? Faz sentido se você for pensar que o ser jantado seriam as consequências da sua inação, né? Então, se você não age no mundo, vai chegar uma hora em que as coisas vão acumulando, e aí você vai ser jantado. Dá para usar essa metáfora com uma certa flexibilidade, né? Tornando ela um pouco elástica, porque se você deixar de fazer aquilo que você deve fazer, né, eticamente, as suas escolhas, uma hora você vai acumular e você vai ser jantado pela própria realidade, né? Então, em certa medida, eu acho que faz algum sentido sim, Lohane, né? Pensar nessa perspectiva. Tem alguém falando no chat aqui. Chega o dia da live, deletivo, e você tem 40... exatamente, Vitor. Isso acontece, né? Depois eu leio. A live vai ser, sei lá, 2 horas da tarde. De manhã eu leio. Aí você acorda à tarde, é quando você vai ver se tem um monte de coisa para fazer, né? Que é consequência das suas escolhas, né? A gente no Brasil, a gente tem um pouco disso, né? De deixar para fazer na última hora, de deixar para escolher depois, de deixar para agir depois. E aí a gente tem uma sociedade desconfigurada, né? A gente prefere o prazer à obrigação, embora também seja uma escolha, né? Se você só faz só cumpre as suas obrigações funcionais, vai chegar um momento que você pode adoecer, que você pode, né? Então é necessário encontrar aí um ponto de equilíbrio. A gente vai se caminhar para o final da aula, mas eu acho que ainda tem, né, para pensar aqui, essa noção de materialismo histórico do Sartre, né? O Sartre, ele é um pensador que durante o tempo foi marxista, e ele vai pensar numa noção de realidade, né? Isso quer dizer o seguinte: a minha existência, ela se dá na materialidade do mundo. Então, enquanto eu vivo, as possibilidades, elas também estão atreladas às condições físicas do mundo, né? Então, as possibilidades econômicas, eu saí para procurar emprego, não achei emprego. Eu não achei emprego, então tem uma impossibilidade ali gerada pelo contexto social e econômico. Eu precisava fazer uma caminhada, mas o lugar em que eu resolvi fazer a caminhada tinha muito buraco, era muito difícil de caminhar. Então percebam, eu estou usando alguns exemplos rudimentares, mas a ideia do Sartre é a seguinte: as minhas possibilidades, elas são limitadas também pela realidade material e física que me cerca, né? Seja nas minhas ações, seja nas minhas inações. Então, em certa medida, o Sartre ele está se apossando do conceito do materialismo histórico do Marx para pensar as condições naturais do sujeito, né? Naturais aqui no sentido de haver condições físicas para esse sujeito fazer aquilo que ele deseja fazer, tá? Para a gente caminhar para o final da aula, eu acho que a gente já tratou das questões principais. A gente pode pensar também que, como não existe omissão, todas as suas ações têm consequências. E aí, a sua liberdade ética, ela só vai existir, isso é um pouco complexo, tá? Mas a sua liberdade ética, ela só vai existir quando aquilo que você fizer estiver de acordo com aquilo que é necessário fazer. Um pouco da resposta que eu dei no começo da aula. Mas aquilo que é necessário fazer não está, e aí a diferença, não está pré-estabelecido. Então, olha a sutileza da coisa. Aquilo que a liberdade, ela vai ser ética quando o exercício da minha vontade estiver em harmonia e na direção correta daquilo que é racional. Até aí,
Isso está presente no Kant, né? Só que qual é a questão? Onde há a diferença entre o Sartre e o Kant? O que é racional não está dado, não está estabelecido. E aí a questão da ética ser tão importante. Então, eu faço uma escolha, e essa minha escolha, naquele momento, ela precisa estar de acordo com aquilo que é melhor, com aquilo que é racional. Mas o que é racional não está dado transcendentalmente, como vai dizer o Kant. O que é racional se dá na análise daquele contexto, na análise material, na análise das possibilidades, na análise do contexto histórico, do momento em que aquilo acontece, né? Então, existe uma escolha ética que está sendo o tempo inteiro traçada e pensada, não a partir de um mundo estabelecido, de conceitos estabelecidos, de valores estabelecidos. Não existe isso por Sartre. O que existe é a minha ética, ela se constrói enquanto eu caminho, né? Então, eu me faço um sujeito ético quando eu escolho. E eu escolho não porque existe o certo e o errado definido. Esse certo e esse errado, eles vão estar condicionados àquele momento, né? Àquele contexto. Nisso, a filosofia do Sartre se aproxima bastante da filosofia do Aristóteles. Nesse contexto, ela está muito próxima da filosofia do Aristóteles, né? Então, o Sartre diz assim, a liberdade humana precede a essência do homem e torna-a possível. A essência do humano acha-se em suspenso na liberdade, ou seja, não tem essência a priori. A minha essência, ela é a posteriori, é contraditório dizer isso, né? Mas aquilo que eu sou vai acontecer e vai se tornar notável no mundo a partir do momento em que eu faço. Então não existe um mundo das ideias de onde eu tiro todas as coisas, né? Eu vou agindo e vou produzindo as ideias a partir da minha relação para com esse mundo, tá? E a gente vai se encaminhar aqui para o final. Acho que deu uma travada básica aqui no meu netbook, mas eu vou ler um trechinho do que a Chauí diz, que talvez nos ajude. A Chauí vai dizer o seguinte: Sartre faz uma afirmação aparentemente paradoxal, é um pouco o que a gente falou, né? Dizendo que estamos condenados à liberdade. Qual o paradoxo? Identificar a liberdade e condenação. Isso é, dois termos incompatíveis, pois é livre quem não está condenado. A ideia de que você está condenado a ser livre. Então, o tempo inteiro você precisa escolher. Não sei se vocês lembram do mito de Sísifo, né, em que o sujeito ele foi condenado a rolar a pedra para cima do morro, para cima da montanha. E quando a pedra chega lá, ela desce. E aí ele vai lá, pega a pedra, sobe a pedra, né? Isso para falar da rotina, né, do cotidiano. E essa ideia, ela está presente nas nossas escolhas. É como se a nossa liberdade fosse essa pedra. Né? Você não para de mover essa pedra. Você está o tempo inteiro subindo e descendo a pedra. Você sobe a pedra, desce sozinho, você sobe de novo, né? E a liberdade, nesse sentido, ela é uma condenação. Aí eu peguei uma tirinha aqui que eu acho ela maravilhosa. Oi. Então, nesse sentido, o Sartre ele não acredita na questão de destino. De que tudo tem que ser da forma que tem que ser e acabou. Ele acredita na questão do ser livre e ele tem as suas próprias escolhas. Exatamente, Vitor. A noção para ele de destino é extremamente aleatória para ele. Não faz muito sentido, porque como você constrói o mundo a partir das suas ações, qualquer noção que esteja tratando uma noção de algo que já é estabelecido, para ele não faz o menor sentido. Então, a gente nunca veria o Sartre visitar uma cartomante, por exemplo, porque para ele todas as previsões da cartomante na cabeça dele não fariam nenhum sentido, né? Porque as escolhas quem faz, né, é o próprio sujeito. Então, não faz sentido você pensar num destino, não faz sentido você pensar num céu, não faz sentido você pensar numa lógica de um mundo perfeito, né? E aí, nesse sentido, a política do Sartre ela também é bastante interessante, porque você não tem um mundo ideal para se fazer política, porque vocês devem saber bem, né? Toda noção de política, seja ela a ação de preservar ou a ação de mudar, ela tem como pressuposto um ideal de cidadão e um ideal de sociedade. No caso do Sartre, não existe esse ideal de cidadão e esse ideal de sociedade. Porque idealizar uma sociedade, idealizar um cidadão é matá-lo, né? É torná-lo aquilo que ele não é, ou seja, livre. Por isso que é interessante a gente pensar no Sartre, sobretudo para os problemas em que a gente
vivencia no nosso dia a dia, né? Então tem várias questões que a gente pode pensar a partir do Sartre mesmo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo só de passagem aqui, a noção da vacina. A vacina vai ser obrigatória, a vacina não vai ser obrigatória. O que o Sartre diria disso? Né? Será que você não é responsável pelas suas escolhas? E você próprio não pode fazer aquilo que é melhor para você e isso não vai condicionar? Enfim, tem várias questões que dá para a gente tratar a partir dessa percepção do Sartre. Mas o interessante, né, que vocês tomem aí para o Enem é o seguinte: se você conseguir lembrar dessa frase, você lembra da filosofia inteira. A existência é anterior à essência. Ou seja, primeiro eu existo, depois as pessoas vão saber o que eu sou. Né? Para boa parte da filosofia, a essência vem antes, para a lógica também, a essência vem antes, o sujeito vem depois. Né? As pessoas falam, esse sujeito ele tem uma boa essência, né? Ele tem bons valores, os valores familiares. Né? Essa noção, para o Sartre, ela não faz sentido, ele inverte essa noção. Ele vai dizer, à medida em que eu vivo, a minha essência se revela, mas ela não existe antes que eu viva. Né? Aí a metáfora que eu usei no começo da aula, não tem um caminho, eu faço o caminho enquanto eu próprio caminho. Tá? Eu vou usar aqui, vou apresentar para vocês uma tirinha que eu acho bem interessante, né? E ela vai acabar exemplificando algo que eu quero dizer aqui. Ô, professor, então você tem... Oi? Rapidinho. Então, ele desacredita da questão do ser humano ter um propósito, cada um, né? É o mesmo sentido, não, né? De ter destino. Isso, mas não um propósito definido, Vitor. O seu propósito é ser livre. Tá? A única coisa que você nasceu para ser é livre. Você não tem um propósito no futuro. A filosofia sartriana, ela é uma filosofia do tempo presente. Né? Eu existo enquanto eu ajo, e eu ajo enquanto eu existo. Então não tem um futuro delimitado, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Então, não existe a angústia do futuro, existe a angústia do presente. Né? É um pouco diferente aí. Porque um dos motivos pelos quais as pessoas se angustiam é que elas estabelecem metas e objetivos e elas começam a olhar para essas metas e para esses objetivos e esquecem de olhar para a própria realidade. Né? Elas estão tão preocupadas com a linha de chegada que elas esquecem de olhar a paisagem. Né? E às vezes o caminhar, né, como uma frase meio budista, o caminhar é mais importante do que o chegar. Né? O caminho é mais importante que a chegada. E na filosofia sartriana isso está muito presente. Né? Eu não estou muito preocupado com a chegada porque eu nem sei se vou chegar. Então, o que eu preciso fazer? Carpe diem. Né? Eu preciso aproveitar o dia. Só que esse meu aproveitamento do dia, ele não se dá idealizando o dia. Ele se dá reagindo e agindo num mundo que é extremamente hostil e angustiante. Né? Então, essa noção da angústia, essa noção da náusea, essa noção do enjoo, ela está presente no Sartre porque eu não consigo descansar. E eu não consigo descansar porque a todo momento eu preciso fazer uma escolha. Né? E essas minhas escolhas, elas não podem ser tiradas de outra pessoa. Eu preciso escolher sozinho. Eu estou só no mundo. Eu preciso escolher. Né? Então, é uma filosofia da angústia e uma filosofia da solidão também. Porque você se percebe só no mundo. E é claro, aqui é uma solidão filosófica, tá? Não tem muito a ver com as nossas relações pessoais. É uma solidão da escolha. Se sou eu que escolho, ninguém nesse sentido sartriano, né, mais radical, pode me amparar. Tá? Vou ler aqui para vocês a tirinha do Crípio Verme, que eu acho maravilhosa. Né? Ele tá com outros vermes ali, né, e aí ele começa a citar o Sartre. Eu acho maravilhosa essa tirinha. Ele diz assim, ó: nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Essa frase é maravilhosa, né? Eu preciso ser aquilo que eu sou. Né? Usando a linguagem do Nietzsche, eu preciso me tornar aquilo que eu sou. Não aquilo que idealizaram, não aquilo que o mundo propõe, não aquilo que eu idealizei de mim mesmo, a partir de um olhar da minha autoimagem. Eu nasci, a minha necessidade é ser eu mesmo, né? Aí no outro quadrinho ele diz assim: o homem não é nada mais do que aquilo que se faz a si próprio. Maravilhoso, né? Não tem nada estabelecido, não tem nada predisposto. Você é aquilo que você faz, né? Aí ele diz assim: detesto as vítimas quando elas respeitam seus carrascos. Ele está falando do Sartre ainda, né? Da ideia
do sujeito respeitar o carrasco e tentar encontrar uma justificativa na essência, no passado, não tem nada disso. Aí ele fica sozinho. Aí ele diz assim, tenho que ler menos Sartre. E isso é bastante simbólico, né? Porque no mundo em que as pessoas estão acostumadas a essências e justificativas anteriores, né, se eu tenho uma essência anterior, eu tenho a quem culpar. E aí, quando você encontra uma pessoa extremamente livre nesse sentido sartriano, essa pessoa ela é um incômodo. Por que ela é um incômodo? Porque a existência dela é um desafio, né? Tem uma ligação com Nietzsche aí, inclusive, né? O Nietzsche também o influenciou. Mas a existência é um desafio, porque o sujeito ele não está predisposto às regras do jogo, porque ele vai analisar as regras de acordo com a própria realidade, né? Então ele não tem uma essência, no sentido de acreditar que essa essência vá dar conta das suas escolhas e tudo mais. Então, usando a sua fala, Vitor, ele não tem uma essência no passado, né, que o aponta para o passado, e ele não tem um destino no futuro, né? Então, onde ele está? Aqui, no tempo presente, tá? Vamos nos encaminhar para o final. Eu coloquei algumas... Oi? Eu só afirmei, eu falei, beleza. Aí tem aqui mais uma citação dele, e aí é um pouco do que a gente está tratando, né? O que é traduzível dizendo que o homem está condenado a ser livre, condenado porque não se criou a si próprio, e no entanto livre, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. É uma filosofia da responsabilidade. Tem uma frase dele que é extremamente conhecida, né? O inferno são os outros. Então, vocês precisam pensar aí na condição da possibilidade, né? Então, quando alguém toma uma atitude incoerente ou irracional, as suas possibilidades são alteradas por essa ação do outro, e aí essa frase acabou virando um adágio, né? O inferno são os outros. Embora essa frase ela não esteja presente na literatura filosófica do Sartre, essa frase ela está presente na literatura, na dramaturgia dele. Ele criou uma peça em que os homens estão trancados num quarto, e que esse quarto é o inferno. Só que os três personagens que estão trancados ali, eles não podem sair, porque a ideia do Sartre era que todos eles fossem protagonistas, mas o fato deles precisarem conviver as tensões dentro daquele lugar, um pouco do Big Brother, né, um pouco uma noção da fazenda, ter que viver com o outro e entender as ações do outro e considerar as ações do outro, faz com que o outro seja esse inferno, né? Porque a filosofia do Sartre, isso é bastante importante, né, trazer para finalizar, ela é uma filosofia da alteridade, né? E aí quando ele fala que o inferno são os outros, ele está usando isso daqui de maneira pejorativa, porque ela é uma filosofia da alteridade num certo sentido. Sou eu e o outro no mundo. Então eu preciso respeitar o que o outro faz. Se eu não respeito a mim mesmo e não respeito o outro, a tendência é que eu coloque a culpa sempre no outro, né? Então o inferno são os outros. E aí eu peguei alguns recortezinhos aqui da internet mesmo, assim, eu digitei Sartre para ver o que aparecia, e aí tem várias frases motivacionais. Eu fico imaginando o Sartre, ele se ele sabe que estão usando ele para fazer coach, para fazer coisas motivacionais, eu acho que ele ia ter um piripaque, né? Porque ele é exatamente o contrário disso tudo, né? Ele propõe uma filosofia da crueza. Aí o pessoal lá dos coaches pegaram as frases dele de maneira isolada e usaram para fazer frases motivacionais, né? É muito engraçado. É um pouco daquela frase que a gente tratou, né? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O Sartre está pensando nisso de forma crua, né? De forma dura. E aí as pessoas estão usando isso para fazer frases motivacionais. Muito engraçado, né? Não conhecer o autor é um problema. Aí tem mais uma frase dele, que eu acho que essa é interessante, dá para a gente finalizar a aula aqui, né? Ele diz assim, viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Acho que essa frase ela é bem importante, ela define, né, a ideia do Sartre, né, a ética das responsabilidades, das ações. Eu preciso entender, né, que as minhas ações elas têm consequências e que as minhas consequências elas cabem a mim e ao outro, né, e não tem como escapar disso, né? Então, essa frase eu acho que é uma frase bem interessante para a gente pensar
inclusive, as nossas ações, né? A quem a gente está culpando pela nossa inação? A quem a gente está culpando pelas nossas omissões? A quem a gente está culpando pelas nossas covardias? Né? A gente está sempre tentando encontrar o outro, para alguém para depositar a nossa culpa, né? Sempre tem um bode expiatório. É o lugar onde eu vivo, é o meu coleguinha, é a quantidade de lição, é não sei o quê, não sei o quê. O Sartre vai dizer o seguinte, olha, né? Você precisa entender que viver é isso. O mundo é hostil mesmo, não tem como escapar dessa hostilidade do mundo, e você precisa entender que é isso, é viver, andar nessa corda bamba, né? Você está ali o tempo inteiro sob o risco de cair, mas o que você não pode parar de fazer é andar, né? É continuar. É como a bicicleta, né? Você pode cair da bicicleta andando, mas enquanto você não andar, a bicicleta ela não vai tomar prumo, ela não vai estar equilibrada. Então, é necessário caminhar entendendo que esse meu caminhar ele pressupõe um certo equilíbrio, né? E esse equilíbrio demanda um ato racional e um ato ético, né? Existe uma ética aí, que é essa ética da ação. E isso é bastante importante. Os senhores têm algum comentário a fazer, alguma pergunta? Eu sei que eu falei pra caramba, né? A gente está quase, sei lá quantas horas já. Alguém tem alguma coisa a dizer, alguma pergunta a fazer? A professora Kayla está por aqui? Tranquilo, professor. Professor, Estou. Oi, Kayla. Desculpa, Kayla, você ia entrar meio-dia, eu não deixei você entrar, né? Não, eu entrei sem permissão mesmo. Ah, tá, desculpa. nossa, Quem que me chamou? rebelde. Antes da Kayla, quem que me chamou? Eu, a Lohane. Pode falar, Lohane. E você estava falando assim que em questão. Ai, sei lá, eu não entendi muito. Eu entendi, só que eu me confundi um pouquinho. Mas assim, quando você quis dizer em culpar o outro, né, das consequências lá. E quando a pessoa ela mesma se culpa, como é que colocaria a filosofia dele, o olhar dele? Então, isso é interessante, é uma pergunta interessante, Lohane. Para ele, existe uma necessidade de compreender a realidade. Né? Então, se você se culpa o tempo inteiro, né, se você se acha a pior bolacha do pacote, se você se acha alguém que não merece o amor das outras pessoas e todas essas coisas, ele vai dizer, é bem provável que você esteja se entendendo mal, que você não esteja compreendendo o seu papel social e que você não esteja sendo capaz de se autoanalisar. Né? Então, essa ideia da angústia para ele, ela só pode acontecer nas consequências dos seus atos reais. Então, você precisa se sentir culpado, ou você vai se sentir culpado, não que você precise, mas você vai, a partir do momento que você tomou uma atitude incorreta. Mas essa sua incorreção na atitude, ela precisa ser real. Né? Ela precisa ter como pano de fundo a realidade e a sua capacidade de olhar para essa realidade. Se você se sente mal por um problema existencial, né, porque você idealizou a sua própria existência e aí agora você não consegue dar conta, você não está indo de acordo com a filosofia dele, porque você idealizou-se e se frustrou porque você não consegue cumprir essa idealização que você estabeleceu, né? Você não consegue atingir, na verdade, essa idealização, esse ideal que você estabeleceu. Então você precisa compreender essa realidade vivendo, tendo experiências, né? À medida que você for tendo experiências éticas e observando a realidade de outras pessoas, você vai começar a se compreender. É uma coisa um pouco socrática, inclusive, né? A ideia de conhecer-se a si mesmo. Né? Mas isso só vai acontecer na existência diante das possibilidades e impossibilidades. Agora, por exemplo, eu sou triste, eu sou angustiado, isso daí é uma outra coisa, é um outro problema. Isso diz mais respeito a uma questão psicológica que precisa ser buscada e precisa ser solucionada do que a própria condição e percepção de si. Porque você não vai estar mais triste do que a medida correta da sua tristeza. E você não vai estar mais feliz do que a medida correta da sua felicidade. Se você está triste o tempo inteiro, tem alguma coisa errada, não com a realidade, tem alguma coisa errada com o seu julgamento acerca de si mesmo ou acerca do mundo. Né? Então, isso daí o Sartre vai tratar como um problema. Né? Ele vai dizer, olha, falta para esse sujeito a capacidade de entender
que ele não é culpado por todas as mazelas do mundo, assim como ele também não é culpado por toda a felicidade do mundo. Ele não é o criador de toda a felicidade do mundo. Então, o Sartre, Lohane, essa pergunta que você fez é muito boa. Ele propõe um senso de realidade. Né? Eu sou culpado por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu não fiz. Né? E eu devo ser beneficiado pelo bem que eu causei, não pelo bem que eu não causei. Agora, se eu estou o tempo inteiro triste, cansado, angustiado, essa já é uma outra questão. É uma questão que está muito presente e muito próxima de uma questão patológica, de medicalização, de buscar ajuda, né, um psicólogo, alguma coisa assim. Porque a gente cria uma autoimagem de si mesmos que às vezes é idealizada. Né? Então, aí eu me acho o professor top. Aí o aluno faz uma pergunta que eu não sei responder. Putz, ferrou. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que dizer, ó, pessoal, essa eu não sei. Né? Teve um dia aí que eu acho que foi o Daniel me deixou sem saber o que dizer. Eu falei, ó, Daniel, eu fiz uma pergunta outro dia também, o senhor falou assim pra mim, né, quando o senhor entrou, o senhor falou assim, caso vocês façam uma pergunta e eu não saiba responder, é o fim do mundo. Aí eu falei assim, algum dia eu vou fazer uma pergunta, ele não vai saber responder e eu vou zoar. Mas isso acontece porque nós somos humanos. Às vezes eu até sei responder, mas eu falo, putz, se eu começar a responder agora, eu vou me enrolar aqui, eu preciso simplificar e tal. Mas essa é a questão, nós somos humanos, né? A gente tem coisa que a gente não vai saber mesmo, né? E a gente precisa ter essa humildade de entender que nós agindo no mundo, que a nossa ação no mundo, ela é uma ação que está ligada a uma possibilidade, né? Então, pode ser que eu erre nas minhas escolhas, né, Lohane? Para usar o exemplo do Sartre, pode ser que eu incorra no problema de cair onde eu não deveria ter caído. O que eu devo fazer? Né? Sacudir a poeira, me levantar e começar tudo de novo. Porque eu não tenho como escapar, né, dessa realidade que se coloca diante de mim. Então, se a culpa ela tem um fundo de verdade, ela deve ser bem-vinda, porque ela também nos ajuda. Caraca, assim como a felicidade. O professor usou a filosofia do Sartre para reverter para mim, não, para me sentir mal, né, professor? Pensou na brincadeira. Não, que isso. Mas a ideia é essa. Se eu me sinto mal o tempo inteiro, eu entendi sua pergunta, Lohane. Se eu me sinto mal o tempo inteiro em consequência das minhas ações, pode ser que não seja porque as minhas ações são más ou porque eu sou omisso, alguma coisa assim. Pode ser que eu esteja enxergando a minha própria existência de maneira deturpada. E se há essa corrupção do meu olhar para comigo mesmo, é necessário que eu procure ajuda, né? Seja de um familiar, seja de um psicólogo, seja de um amigo, né? Nesse sentido é bastante importante. Tem mais algum questionamento, mais alguma pergunta? Opa, o Rodrigo perguntou se é uma introdução à melancolia. Oi? O Rodrigo perguntou no chat Entendi. se é uma introdução à melancolia. Exatamente, Rodrigo. Percebemos. Professor, então, nesse caso, o que você estava falando sobre... nesse caso desse filósofo aí que a gente está debatendo aqui, o mais essencial seria falar que... como é que eu posso dizer? Quando a gente culpa uma outra pessoa, da natureza humana, certo? E se a gente se culpa muito, a gente deve olhar a história toda, um contexto todo, não pensar só no contexto da gente, culpando só a gente, né? Eu não tô Exatamente, Lohane, assim, né? Analisar a realidade como um todo, entender as ações dos sujeitos e tentar compreender o porquê eles fazem o que fazem diante das possibilidades que ele tem. Exatamente isso, Lohane. Tentar entender o contexto para não ficar preso às idealizações que eu faço acerca do mundo. Vamos lá, senhores, façam as perguntas. Não fala tanto da culpa, né? Por isso que ele fala que culpar o próximo é normal, por causa disso, né? Exatamente. Então, Você entendeu. Então, se a gente não idealizar nada e não criar expectativa para nada, não vai ter a culpa, né? Não, a culpa é consequência de estabelecer metas e não conseguir alcançar. Ou a culpa, Priscila, ou a frustração, né? De certa forma, essas duas coisas estão muito ligadas, né? Me sinto culpado por não ter conseguido alcançar o ideal que eu estabeleci para mim mesmo. Né? Então é a frustração também. Acho que o Kaique quer falar, coitada da Carla. A Carla queria almoçar, mas não vai não. Vai, Kaique, manda.
Não, eu só queria Fiquem saber tranquilos. se é certo comparar a filosofia de Sartre com a meritocracia, porque a meritocracia diz que tudo que você faz, independente do que seja, é porque você fez. Então, os resultados são porque você foi lá e fez. E a filosofia de Sartre diz a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Eu queria saber se a comparação é certa. Nossa, essa pergunta é maravilhosa. A gente vai ficar mais uma hora aqui. É que eu sei, Kaique, né? o Sartre... quando você tá na aula é legal, né, Kaique? O Sartre, ele é um cara marxista, cara. Então ele não acredita na meritocracia. Mas a sua observação faz muito sentido. Só que o que acontece? Quando a gente vai estabelecer uma crítica à meritocracia, a meritocracia, ela não é um ato puro, ela não é um ato isolado. Então, a crítica que os marxistas fazem à meritocracia, isso é bastante interessante. Não é uma crítica ao mérito próprio, ao mérito do sujeito. A crítica que os marxistas fazem à meritocracia é ao sistema corrompido. Então, nesse sistema, você tem propriedade privada para uns, outros não têm. Você tem educação para outros não têm. Então, em certo sentido, a crítica à meritocracia não é a crítica ao mérito do sujeito em si, né? Porque se os sujeitos todos tivessem as mesmas condições e os mesmos desejos e as mesmas necessidades, você conseguiria aproximar. Essa sua observação é interessante. Essa noção de um existencialismo puro e ateu do mérito, da meritocracia. Só que o que acontece? A meritocracia está muito ligada à sua capacidade de produção, né? Só que essa produção ela se dá dentro de um contexto corrompido, segundo Marx, né? Dentro de um contexto corrompido por uma ideologia que configura uma superestrutura e por condições materiais que são desiguais. Então, em certo sentido, o Sartre não ia concordar com você que ela está de acordo com a meritocracia, porque a meritocracia ela é um conceito, mas de certo modo, Kaique, ela está ligada ao mérito. Nesse sentido, o mérito não o mérito da produção de algo, mas o mérito das suas ações. Aí, nisso, você pegou na veia. Por quê? Porque você tem o mérito e o demérito daquilo que você faz, das suas ações, mas não da meritocracia, porque a meritocracia pressupõe... Lembra do racismo estrutural? O racismo estrutural e o racismo, né? A mesma coisa. O mérito e o demérito, meritocracia. Meritocracia é um conceito mais abrangente que está ligado intimamente à construção a partir do acúmulo de capital. Então, nesse sentido, não. Eu vejo muita gente falando de meritocracia. Mas a meritocracia é boa, ela é ruim. Claro, vai depender muito do olhar do sujeito, né? De qual é o ponto de partida. Você está pensando a partir do liberalismo ou a partir do marxismo? Para o Sartre, não, a filosofia dele está totalmente em desacordo com a meritocracia, mas ela está totalmente em acordo com o mérito e o demérito. Nisso, você apresentou uma coisa na qual eu não tinha pensado. Muito bom, Kaique. Muito bom quando você participa das aulas, tá vendo? Tem mais algum questionamento a ser feito? Eu não sei se isso foi um elogio ou uma alfinetada, mas tá bom. Foi os dois, na verdade. Foi os dois. Era para servir para as duas coisas, né? É bom quando você está, que pena que você não está. Vamos lá, senhores. Acho que a gente pode finalizar, né? Acho que a professora Carla vai querer falar um pouquinho com vocês. Carla, o microfone está aberto. A Carla perguntou se ela podia participar. Eu falei, meio-dia, né? Ela falou, vou entrar. A gente está se encaminhando aí para 40 minutos a mais. Por que eu e a Carla? Porque a gente queria os Vingadores juntos, tá? Então pode falar, Carla, fica à vontade. Na verdade, é bem rápido o que eu tenho para falar. Até porque eu acho que a maioria ainda não leu, né, os contos para o debate. Mas, assim, o que eu queria dizer é que na semana que vem vai ser conselho de classe, né? Então, as lives, elas foram canceladas por conta do conselho. Mas, não, tô falando de live, não tô formulário normal. Formulário vai ter, normal, daquelas disciplinas que deveriam mandar, né, os formulários normais, mas as lives não, porque os professores estarão em conselho de classe. Só que eu conversei com a Alessandra e eu gostaria de ter uma conversa com vocês na quinta-feira. Acho que eu, vocês e o Gilvan, para acertar as coisas, né, porque senão depois
prolonga muito também, mas na verdade vai ser uma live mais descontraída. Para quê? Para a gente conversar sobre os contos, para a gente direcionar as questões que serão debatidas, para a gente fazer o sorteio de quem vai defender o quê, para a gente deixar tudo certinho para vocês começarem a trabalhar nisso. E eu queria saber o que vocês acham, porque se a gente não tiver live, depois a gente só vai ter 15 dias, né? Então, tipo, é muito tempo, sim, né? Então, eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho, né? Para organizar as coisas, para que vocês consigam ir conversando e criando os argumentos de vocês. Professora, eu achei uma boa ideia. Eu achei realmente uma boa ideia. E o formulário não vai cortar, não? Então, professora, eu gostei bastante da ideia por conta da organização, mas também tem aquele problema no segundo A, né? Porque a gente não sabe ainda se todo mundo vai participar, ao certo quem vai, porque os que deram certeza, eu já montei o grupo, o Patrick montou o grupo, e a gente tá agora perdido, porque vocês falaram que vocês iam colocar o resto do pessoal, agora a gente não sabe se é para continuar colocando ou se deixa do jeito que tá. Vamos lá. O Rodrigo falou a verdade, que tem muita pessoa da sala que tá no grupo, mas nem fala. No nosso então, também. Sim, mas aí é aquilo que o Gilvan falou, né? Cada um tem a sua escolha, né? A pessoa vai escolher participar ou não. A gente não tem como escolher pelos outros. E assim, gente, não se preocupem com isso, porque vocês estão sendo avaliados, né? Então, por exemplo, se a pessoa escolher não participar, então ela está escolhendo também não ser avaliada e também não ter uma nota com relação àquela atividade. Então, é isso, mas assim, não se preocupem com isso. O que eu falei que ia colocar todo mundo é porque eu não posso dar essa opção para vocês, vai participar ou não vai participar. Vocês podem escolher isso, mas eu não, eu preciso abordar todo mundo. Então é o seguinte, que nem eu coloquei lá, os números pares um conto, números ímpares outro conto. A pessoa tem aí o que ler, né? Não pode falar que não está em nenhum grupo porque ela está. Certo? Agora, se vai fazer ou não, aí aí são as consequências que a própria pessoa vai arcar. Ô, professora. Oi. Perguntar para a senhora aqui, o segundo C vai ir metade para uma sala e metade para outra? Sim, aí é por isso que eu queria, na verdade, a quinta-feira, também para a gente já decidir quem vai para onde, sabe? Mas o segundo C também estão lendo já, os números pares um conto, números ímpares outro. Depois, na quinta-feira, a gente divide em 4 e coloca um pouco em cada grupo. Oi. Você arrumou lá no formulário que estava invertido os livros? Então, na verdade, gente, eu não sei o que eu fiz, mas sei lá, eu acho que eu fiz... enfim. Professora, eu ainda não sei qual é pra ler, porque eu pensei que era o 2 lá, Não, Dani, mas o que é pra ler é o que já tá dividido, só tá errado no... Então assim, o segundo A tá tudo certo. Aí no segundo B, eu acho que eu acabei mandando invertido. Mas assim, se, por exemplo, o grupo do Vitor, da Priscila, se estava combinado de ler a História de uma Lágrima e o outro, O Anjo das Donzelas, então pode continuar assim, não tem problema, entendeu? Desde que todos estejam adequados a isso. Eu acho que na questão do segundo B, que eu inverti mesmo, porque eu acho que eu mandei um conto e no formulário eu disse que era outro, né? Tipo, no formulário a senhora disse que era Você tava indo ler o outro. Eu ia ler o segundo, porque tá lá pra ler o primeiro tá das lágrimas e o segundo tá o segundo, né, que eu não lembro o nome. É o Anjo das Donzelas. Isso, o Anjo das Donzelas. E esse daí que falava para os números pares ler o segundo. Então, aí vocês falaram, não, mas tinha sido escolhido dessa forma. Eu disse que tudo bem. Então, por exemplo, quem tá naquele grupo do Vitor, da Priscila, pode ler o que havia sido combinado, que é o Anjo das Donzelas, não tem problema. E o outro grupo lê o outro conto. Vamos conversar no grupo para acertar isso, então.
Só preciso ter a certeza de que todos estão em algum grupo. Então, é para seguir aquilo que o grupo colocou. Tipo, eu mandei os contos lá, né? Os links, né? No grupo. Então, tá. Se eu mandei o link de um conto... Então, professora, mas o que eu fiquei... Pode falar. Oi? O que eu fiquei em dúvida, então, é para preencher o grupo com todas as pessoas, dividido em pares e ímpares, né? Sim, no caso do segundo A, tá tudo certo. Quem é par vai ler um conto, quem é ímpar vai ler outro, conforme está no formulário. A confusão foi no segundo B, que eu acho que eu mandei os contos invertidos nos grupos deles. Mas isso a gente acerta, não tem problema. Inclusive, no segundo A, algumas pessoas comentaram que já leram os contos, que gostaram e tal. Então, assim que vocês forem lendo, vão jogando comentários lá no grupo pra gente ir conversando também. São contos bem interessantes, apesar de longos, porque, por exemplo, o Rodrigo enviou em PDF o Anjo das Donzelas. Quando eu abri, quando eu vi que tinha 17 páginas, eu falei, nossa, não acredito, porque quando eu li, não parecia longo, sério mesmo. Mas eu acredito que não leve mais de 1 hora para fazer a leitura. Não, eu li hoje de manhã e, tipo, apesar dele ser extenso, ele é muito bom de ler, é muito tranquilo. 40 minutinhos você termina tudo. E tem muito diálogo também, né? Verdade. 40 minutos. Tipo, se você se apega ao que tá acontecendo no contexto, nossa, fica tão gostoso de ler que você não, sabe, você nem vê. É muito bom. Exatamente, você nem vê, né? Tipo, e você fica curioso, né, pra chegar no final e falar assim, meu Deus, o que será que vai acontecer, né? E isso é típico do Machado mesmo, da revelação estar lá no último parágrafo, conforme eu havia comentado com vocês. Na última linha. Mas assim, aí na quinta-feira a gente deixa tudo certinho, a gente faz o sorteio, né, de quem vai defender o quê. Outra coisa que eu queria falar, que essa aula que o Gilvan deu hoje sobre existencialismo de Sartre, eu acho que dá para se basear muito nisso para fazer o debate, claro, dependendo do que você for defender, né, que é a questão da escolha. Eu acho que vai ser bem proveitoso. Certo? Certo. Então vamos marcar para quinta-feira às 3h, pode ser? Pode, professor. Acho que vai ser bom. Aí a gente conversa, deixa tudo certinho, faz o sorteio, já verifica a formação dos grupos, se tá tudo correto, se todo mundo leu, se tem alguém sem grupo e todas as coisas que ficarem pendentes. Mas assim, faça a leitura, né, do conto o mais breve possível, porque na quinta-feira eu preciso que todos tenham lido e respondido o formulário. Tranquilo. Pessoal, eu tenho um resumo, tô vendendo, tá? Tá cobrando quanto? Tá cobrando quanto? No PV. Então, vocês que sabem. É uma questão de escolha, né? Se tiver fichamento. Eu só compro se tiver fichamento. Fichamento, quero tudo bonitinho, perfeito. De qualidade, não aceito qualquer um, não. Tá vendo, Carla? A aula não adiantou de nada, tá vendo? Então. Não, é escolha. Escolha, né? Escolhas e consequências. A aula é sobre escolha, eu tô tendo a minha. E arque com as consequências disso depois. Só pesquisar no Brain se tem. Vamos ver lá no Brain se tá sendo gravado a aula, né? As consequências. Nossa, eu nem me toquei! Vixe, mano. Ah, não! Eu quero me retratar sobre algumas coisas que eu disse agora que tá gravado. Corta essa parte, editor. Foi só para exemplificar a aula do Gilvan só, sobre escolha. Né? Uhum. Foi um exemplo na prática. Faça uma escolha correta, a escolha que vai beneficiá-los no futuro. Só para corroborar o que a Carla disse. A Carla tá que tá, hein? Para corroborar o que a Carla disse, o que a Lohane disse é muito verdade. Né? A Carla está dizendo para vocês lerem tudo e tal. Eu demorei para começar, mas quando eu comecei é muito rápido, você termina rápido, porque você vai ficando curioso e tal, e você começa a se perguntar o porquê eles fazem o que fazem,
E é Mas qual o senhor leu? Kindle, li os dois. No Kindle, é 40 Nossa. minutos a média. 40 minutos, o senhor leu os dois? Eu Não, comecei a cada ler um. lá. Quem pode, né? Eu não tenho O das, Kindle. o das É. donzelas, o das donzelas é 30 minutos e o outro é 40. É curtinho, pessoal. Por isso que o Pedro deu pra nós, né? Não, mas é Gente. 40 minutos o senhor, Não, né? quem dividiu foi o Eu fui Vitor. ler 10 Não, páginas da Peste e demorei umas 2 horas. Não, mas só que é diferente. A peste realmente exige mais tempo, é mais complexo. Esse daí não, acho que é mais tranquilo mesmo. Apesar de ser Machado de Assis, apesar de ser literatura do século XIX, eu acho que é bem tranquilo de ler. E aquilo que eu falei para vocês, né? Tentar pescar o que está nas entrelinhas, né? Não só fazer a leitura literal da coisa. Acho que é isso. Fora que uma lágrima é triste? Então, depende do seu Nossa. ponto de vista, né? Não é triste, Não, dá mas spoiler também não, dá spoiler não não. é Feliz alegre. não é. Feliz não Não é. é spoiler, triste, certeza. mas também não é alegre. Não, cala a boca. Pode dar gente. spoiler? Não, Pode dar pode não. spoiler? Pode, Fica à Não, vontade, não, fica à vontade. Melhor não. É sua escolha. Vai dar daí. É só dar. É sua escolha, Shurek. O spoiler que eu vou dar, aqui, ó. O anjo Coitado das do Daniel. Depois, hein, Rodrigo? Vou dar spoiler o anjo das donzelas é um livro sobre um anjo que fala sobre umas donzelas. Aí acontecem mano, umas para de coisas. graça, velho. Exatamente. Muito útil, Rodrigo. Por isso que eu não respeito corintiano, tá vendo? Caraca. Ah, não, Gilvan, você tá arrastando. Isso tudo por vídeo. É verdade, já era Bom. pra ter finalizado, hein, professor? Não, eu quero deixar documentado essa parada. O segundo B, eu só queria que vocês confirmassem para mim depois se todo mundo está se realmente todo mundo está nos grupos lá que Não, vocês professor, montaram. eu mandei no grupo geral da sala os links e os livros, para se não fosse entrar, pelo menos lesse. Só que muita gente visualizou e nem entrou. Se eu não me engano, no grupo par tem 11 pessoas ou 10, e no grupo ímpar tem 8, 9. É, isso, é mais ou menos isso mesmo que tem no par. Bom, tudo bem. Então, na quinta-feira, se as pessoas não tiverem entrado também, aí é a escolha delas, Mas tá né? também no grupo geral, assim, se quem não entrar nos grupos, tá no geral lá. Tudo certo. Aham, e também os links estão nos formulários, né? E fica Que eu mais deixei fácil lá. pra saber quem vai participar, professor. Mas beleza, então quinta-feira a gente acerta tudo. E para entregar o E aí a gente já horário, responder professora? as questões, né? Ainda bem que você colocou as questões lá. Vamos fazer 3 horas? 15 horas? Professora, por que não faz na Oi. segunda logo? Então, porque segunda-feira eu tenho que ir para a escola, terça também. Ah, tá, E entendi. quarta é conselho. Então, E sexta? sexta é feriado. Sexta é feriado. Ah, Ah, tá. Caraca, Sexta é dia de Among. Sexta é dia de Among. sexta dia de amor. Foi, É tá que assim- gravando ainda, né? Que raiva. Tudo Ô, professor, gravado. Gilvan, o que você quer Dia fazer com as 28? reclamações aqui? Dia 28 agora, que é quarta-feira, é o dia do funcionário público. Mas o governador deixou para dar dia 30, que é sexta. Porque daí já emenda com a segunda-feira, que também é feriado, que é dia 2 de novembro.